Quadro Descomplica do Conta Mais Arquivo Contabilidade, o quadro que a gente tem alguns minutos para ensinar para o empresário, para o profissional, para o interessado e simplificar um tema de bastante relevância e que parece ser complexo, mas que a gente vai conseguir desmistificá-lo aqui. E eu tenho certeza que você vai sair desse quadro entendendo um pouquinho mais sobre o tema. Hoje a gente vai falar do tema, quem sabe esteja mais em alta no Brasil: reforma tributária. A gente teve recentemente a aprovação pela Câmara da PEC, que tem como objetivo reformar o sistema tributário nacional. O sistema, diga-se por passagem, considerado o mais complexo do mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre quais são os pontos mais relevantes de alteração dessa PEC e fazer um paralelo com o restante do mundo e dizer como que é o sistema tributário brasileiro atualmente e como que fica após a reforma tributária. A reforma tributária, ou a PEC 45, que tem por objetivo reformar o sistema tributário nacional, ele vem com o principal objetivo de instituir um IVA, ou VAT, o termo em inglês, ao sistema tributário brasileiro. Esse tipo de imposto é o imposto mais utilizado para gravar consumo no mundo. E o Brasil é um dos poucos países que não aplicam esse tipo de tributação, esse tipo de imposto em seu sistema tributário. Então, o IVA é um imposto que incide em todas as fases da cadeia produtiva, ou de comércio, ou de serviço, mas que ele tem como característica a não cumulatividade, impedindo que a tributação aconteça em cascata, ou seja, tributando e onerando cada fase da cadeia, permitindo com que a fase anterior permita créditos da próxima fase. Então, a ideia é que o sistema tributário nacional, com o advento da emenda constitucional, passe a contemplar um IVA, um imposto sobre o valor adicionado, que é o imposto já utilizado em boa parte do mundo, em especial o mundo desenvolvido. Fato interessante é que os Estados Unidos não adota um IVA no seu sistema tributário. Os Estados Unidos ele adota um sales tax, uma taxação sobre venda, que acontece no momento e somente no momento do consumo, em que o consumidor compra o produto ou adquire o serviço para o seu consumo, Mas na Europa, no restante da América, já acontece a tributação pelo IVA ou pelo VAT. Em resumo, a gente vai condensar, a gente vai transformar os nossos tributos ICMS, que é um imposto de competência estadual, ISS, que é um imposto de competência municipal, em um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E a gente vai transformar o PIS, a COFINS, o PIS Importação e a COFINS Importação em uma CBS, uma Contribuição sobre Bens e Serviços. Então nós deixaremos de ter todos esses tributos e passaremos a ter um imposto e uma contribuição, gravando o consumo, trazendo o que também é uma novidade para o mundo, o que a gente tem chamado de Dual IVA, um IVA que tanto é gravado pelo governo federal quanto pelos estados e municipalidades. E esse é um dos grandes desafios do nosso legislador. Para resumir, a gente vai deixar de ter ICMS, PIS, COFINS e ISS e vai passar a ter um IBS e uma CBS. O mais relevante, quem sabe, dessa proposta de reforma, uma vez que ela não tenha inicialmente o objetivo de desonerar a carga tributária, a principal pelo menos, é a simplificação que ela deve trazer ao nosso sistema tributário nacional. No Brasil, se levam espantosas 1.500 horas por ano para cumprir as obrigações ao fisco. E com um imposto e uma contribuição que vão ter tratamento homogêneo em todo o território nacional, a gente vai ter um sistema muito mais simplificado e de fácil entendimento e atendimento. Outros pontos relevantes da proposta de reforma tributária é que a gente passa a gravar as embarcações recreativas, as aeronaves, trazendo muito mais justiça à taxação sobre o patrimônio, uma vez que hoje a gente tem gente que tem uma motocicleta para trabalho, uma Topic para transporte de passageiros e paga o imposto
veicular, imposto sobre propriedade veicular, e gente com muito mais capacidade contributiva que tem embarcações recreativas, aeronaves e que não pagam imposto sobre essas posses, sobre essas propriedades. Então, está aí um resumo, um compilado, descomplicando a reforma tributária, explicando um pouquinho para o brasileiro como é e como ficará, após essa PEC, o nosso sistema tributário nacional. E a gente fica assim com mais um quadro Descomplica da Arquivo Contabilidade.